Sejam bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que essa aula é um oferecimento de Curso Alberto Santos Dumont. E hoje, no lugar da vinheta, eu vou colocar só um efeito especial diferente. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o arcadismo, que é um movimento literário que começou lá na Europa, e ele tem esse nome devido à Arcádia, que é um lugar lá na Grécia que, na mitologia clássica, acreditava-se que era a moradia do deus Pan, e que lá também conviviam vários pastores. E esses pastores levavam uma vida bem humilde, uma vida bem simples mesmo, mas eles tinham uma vida voltada para a poesia, então era comum que eles cantassem uns com os outros, que se divertissem dessa forma. E eles acreditavam que, embora a vida fosse simples, eles tinham muita tranquilidade, muita paz nesse lugar e também encontravam a felicidade. E é nesse contexto daí, imaginando esse lugar, que nem a gente pode ver nessa imagem seguinte, a gente tem um pouco dessa ideia pastoril, do que seria esse campo, o que seria essa Arcádia, como que esse lugar era imaginado. Nessa imagem a gente consegue ter uma noção do que a Arcádia representava para os gregos. Então é um lugar em que existe um contato muito forte com a natureza. A natureza está muito presente ali e as pessoas podem levar essa vida tranquila, sem grandes luxos, mas uma vida pacífica e feliz também. E em que contexto ocorre esse movimento? Ele começa no final do século XVII, mas vai perdurar e ter seu ápice no século XVIII. E nesse momento, na Europa, estava acontecendo um movimento chamado de neoclassicismo. O neoclassicismo é um resgate da antiguidade clássica. A gente já viu algo bem parecido, que foi ali no classicismo, que eles também resgataram esses valores da Grécia e da Roma antigas. E esses valores eles englobam ideias como razão, o equilíbrio, simetria, todas essas coisas vão estar muito presentes. Esse resgate é muito influenciado pelo avanço do iluminismo, pelo surgimento do iluminismo. O iluminismo vai ser uma corrente filosófica que vai trabalhar muito com o conceito da razão, da ciência. Então esses elementos vão ser muito valorizados na sociedade nesse momento, e além disso o iluminismo ele trabalha bastante com a questão da liberdade. Então é um movimento liberal que vai trabalhar essa ideia na sociedade europeia naquele momento. E pensando no contexto do Brasil, que a gente vai entender mais pra frente como que o arcadismo chega aqui, a gente tem um movimento muito importante também que é a Inconfidência Mineira. Ou seja, o Brasil está sob domínio de Portugal e está sendo explorado e um grupo se junta justamente para tentar uma separação. É um movimento separatista para se tornar independente do Brasil e de Portugal e ter seu próprio governo, devido a não querer sofrer mais essas explorações que aconteciam. Agora, para a gente ver um pouco das manifestações artísticas nesse período, ligadas ao neoclassicismo, a gente vai começar falando da escultura. Lá no Barroco, a gente viu que a escultura era uma escultura muito dramática, existia muita emoção envolvida nela, e além disso era muito exagerada, tinha muitos detalhes, era muito rica no realismo. Existia toda essa preocupação com os exageros. Agora não, como a gente viu os ideais da razão sendo valorizados agora, da racionalidade, a gente vai ter uma escultura muito menos exagerada, vai ter um fim desses excessos e dessa dramaticidade do período barroco. E além disso vai ter a valorização de alguns elementos, então com a perfeição, o equilíbrio, a simetria, são coisas que vão aparecer de uma forma bem forte aqui. E outra coisa que vai aparecer bastante também na escultura é o gosto pelo nu. Então vão existir muitas representações de personagens todos nus. E isso remete bastante à ideia do classicismo, da Grécia e da Roma antigas. Então eles trabalhavam muito também com o nu, era uma coisa muito importante para eles. Vai ser um resgate que eles vão fazer nesse momento daí. E um escultor bem famoso nesse período é o Antônio Canova. Então nessa imagem a gente consegue ver um exemplo de uma obra desse escultor, chamada Psique. Nela a gente consegue reparar algumas mudanças em relação ao estilo barroco de fazer escultura. A gente não percebe formas muito duras, rígidas, é uma coisa muito mais suave. A gente vê pelas dobras das roupas, por exemplo, não tem esse contraste entre sombra e luz, as coisas são muito mais simétricas, muito mais equilibradas. E além disso a gente percebe um tom bem mais suave mesmo, buscando de fato a perfeição. Nesse outro exemplo a gente tem Teseu vencendo o Minotauro, e novamente a gente consegue perceber esses detalhes, a suavidade, não existe uma preocupação em mostrar tanto os detalhes, e além disso a gente já percebe ali uma temática que se volta para os temas da mitologia. Então quando a gente fala do Minotauro, a gente está falando da mitologia grega, e agora a gente já está deixando de lado alguns temas religiosos, que eram muito trabalhados no período do Barroco. Na pintura a gente consegue perceber as mesmas características que a gente viu na escultura. Existe um rompimento com o modelo barroco de fazer a arte,
não existe uma preocupação maior com esses exageros, esse hiperrealismo nos detalhes, e além disso existe uma busca pela perfeição, pelo equilíbrio, pela valorização das formas simples. E uma outra coisa que aparece nas pinturas também, que é bem importante, é uma temática muitas vezes ligada ao campo. Como a gente viu, a ideia da arcade sempre ligada ali à natureza, isso vai se refletir também na pintura pela temática. E um dos pintores bem famosos nesse período é o Ingres. E ele vai retratar nas suas pinturas, como a gente pode ver nessa daí, a gente percebe muito o elemento pastoril. Então existem muitos pastores, está muito ligado ao campo, e a gente nota de fato essa simplicidade, não existe aquele exagero, aquele rebuscamento barroco. Eles simplesmente querem mostrar uma coisa mais pacífica, uma coisa mais tranquila. E nessa outra pintura a gente consegue perceber alguns desses elementos também, como a busca pela perfeição, pelo equilíbrio. E além disso, existe um contato com a natureza muito grande e também a representação da nudez, que é um elemento muito valorizado na antiguidade clássica. E quando a gente fala da literatura, é importante a gente destacar algumas expressões que vêm do latim, que resumem algumas das características desse movimento. A primeira expressão é inutilia truncati, outra que a gente vai ter é o fugere urbem, a outra é aurea mediocritas, a outra locus amenus e por fim o carpe diem. E o que cada uma delas significa? O inutilia truncati vem do latim, o inutilia tem a ver com inútil e truncati tem a ver com cortar. Então seria retirar alguma coisa, cortar alguma coisa. E o que eles vão cortar? Eles vão cortar justamente esses excessos que vinham lá do barroco. O barroco trabalhava com muitos exageros, contrastes e muitos rebuscamentos, que agora o arcadismo, o neoclassicismo vê isso como desnecessário. E aí eles vão cortar esses elementos, vão buscar uma simplicidade maior. Tanto é que a linguagem deles, a linguagem utilizada nas obras aqui, vai ser uma linguagem muito mais simples, sem se apoiar em palavras muito difíceis, palavras complicadas ou rebuscadas. A segunda expressão que a gente tem é o fugere urbem. O que significa fugere urbem? Fugere significa fugir e urbem tem a ver com urbano, cidade. É justamente fugir da cidade. Então a cidade se tornou um centro muito confuso, tem muitas coisas acontecendo nesse local, você não consegue encontrar paz nesse lugar. E aí a ideia é justamente fugir desse lugar e ir para o campo. Então aqui a gente tem uma valorização muito grande do campo. Existe uma fuga da cidade para essas pessoas irem para o meio rural. E a terceira expressão é aura mediocritas. Quando a gente fala dela, a gente está falando de uma busca por uma vida mais simples, mais humilde, uma vida medíocre. Só que quando a gente pensa no medíocre, a gente tem que tirar a conotação negativa que às vezes a gente coloca nela muitas das vezes. Na verdade, medíocre quer dizer simplesmente aquilo que está na média. Então é como se não fosse alguma pessoa nem muito rica, nem muito pobre. E a pessoa vive sem grandes luxos e consegue ter uma vida tranquila mesmo assim. Ela consegue aproveitar melhor essa vida sem essas preocupações. A quarta expressão é locus amenus. Locus amenus vem de lugar ameno. E basicamente essa valorização de um lugar mais simples, um lugar mais tranquilo, um lugar mais calmo. E essa expressão está muito ligada à ideia do fugere urbem, de fugir das cidades, porque na cidade você não tem essa paz, você não tem essa tranquilidade que é a que você vai encontrar no campo, que é justamente esse locus amenus. E por fim a gente tem a expressão carpe diem, que a gente já viu ela no barroco, a gente já viu que ela aparece lá também, mas elas têm duas conotações diferentes nesses dois momentos, tem conotações distintas. Lá no barroco, a gente tem aquela ideia da incerteza. O homem não sabe qual vai ser o futuro, não sabe o que vai acontecer amanhã, e a ideia do carpe diem é aproveitar o dia, aproveitar a vida, só que lá no barroco você aproveita como se não tivesse amanhã. Então faz tudo que você pode fazer hoje, porque você não sabe como vai ser amanhã. Já a ideia no arcadismo é um pouco diferente. Existe uma ideia de aproveitar a vida de uma maneira mais moderada, dado que a vida segue sempre o mesmo rumo, o mesmo padrão. É uma vida equilibrada, é uma vida com perfeição, uma vida simples, sem grandes luxos. Então, de fato, não existe a necessidade de se preocupar em aproveitar loucamente e perder as oportunidades. Então aqui a gente enxerga o carpe diem como um aproveitar a vida de uma maneira moderada. E uma característica também muito importante nesse movimento é o bucolismo. Essa palavra quer dizer uma valorização daquilo que é ligado ao campo, é uma coisa que remete ao campo, como a gente já viu nas expressões anteriores. Mas essa palavra também ela é muito importante porque ela aparece várias vezes. Então, sempre que alguém fala de arcadismo, geralmente existe uma ligação a essa palavra bucolismo, e é importante a gente entender o significado dela. E por fim, uma outra característica que aparece bastante nesse período também é o fingimento arcade. O que é isso?
Basicamente, os escritores, os poetas desse momento aqui, desse movimento, eles têm a vida muito dependente da cidade. Eles não podem deixar a cidade para ir viver no campo e produzir essa literatura. Então o que eles vão fazer, na verdade, é não abandonar a cidade. Eles vão continuar lá, mas vão fingir que estão no campo. E aí por isso eles vão fingir ser pastores também. Então tudo isso acontece de uma maneira imaginada. Tanto é que eles adotam até pseudônimos, apelidos, em que eles se chamam de outros nomes para fingirem ser de fato outras pessoas vivendo no campo. E aí, além disso, isso vai criar pra gente uma paisagem artificial, é uma paisagem imaginada. Tanto é que a gente vai poder perceber de autores de lugares diferentes. Então a gente tem um Arcade que é lá de Portugal, outro da Itália, outro do Brasil, e todos eles vão descrever um espaço muito parecido, porque eles estão imaginando essa Arcádia do modo como ela era representada nesse período. E para não falar que as aulas de literatura não têm nenhuma utilidade prática, aqui vai uma que vocês podem usar em festas, em qualquer outros lugares. Aproveitem. Então, antes da gente falar da literatura no Brasil, vamos ver como é a essência de fato do arcadismo, já que no Brasil a gente vai ter algumas peculiaridades. E a gente vai ver um poema de um italiano, que é o Giovanni Melli, ele vai fazer esse soneto. Lembrando que o soneto também é considerado uma forma clássica de se escrever, e existe uma preocupação com essa estética, com a forma do poema. Isso vai ser uma coisa muito valorizada nesse momento, no arcadismo. Então, a maioria dos poemas no arcadismo vão ser também sonetos. E no poema dele, ele vai dizer o seguinte: colinas entrecortadas por vales, penhascos por musgo e era vestidos, cascatas de clara água prateada, regatos murmurantes e charcos mudos, declives e escarpas escuros e cobertos de galhos, estéreis juncos e giessas floridas, troncos de há muito mal cuidados, grutas e pingos d'água já petrificados, pássaros solitários que chorais, eco que tudo escutas e repetes, olmos abraçados às videiras, vapores silenciosos, sombras secretas, refúgios tranquilíssimos, recebei o amigo da paz e do sossego. E a gente consegue perceber a natureza o tempo todo presente nesse momento aqui. Existe essa figura do campo muito forte. Então o campo é muito valorizado e todos esses elementos da paz, da tranquilidade também são muito trabalhados. E aí no Brasil, quando a gente fala do arcadismo, a gente vai falar principalmente de Minas Gerais, porque é onde está ocorrendo a maior exploração do ouro brasileiro por parte de Portugal. Então, nesse momento, o Brasil ainda é dependente de Portugal e Portugal está colocando cada vez mais taxas, cada vez mais impostos sobre o ouro explorado. Isso vai gerar uma insatisfação muito grande em vários grupos de brasileiros. E aí um grupo de intelectuais vai surgir e vão fundar o que posteriormente vai ser chamado de Inconfidência Mineira. Vão fundar esse movimento que buscava de fato essa libertação, buscava de fato essa independência com relação a Portugal. E esse grupo vai ser formado também justamente por esses escritores. Os escritores árcades brasileiros vão ser os mesmos integrantes do grupo da Inconfidência Mineira. E aí esses escritores brasileiros, eles não vão poder ignorar o que está acontecendo na cidade para fugir para os campos e imaginar uma vida toda lá, sendo que eles têm preocupações políticas muito fortes, já que eles estão liderando um movimento separatista. Eles querem a liberdade em relação a Portugal e eles têm que trabalhar muito em cima disso. Tanto é que eles vão criar um grupo, eles vão fundar a chamada Arcádia Ultramarina, que vai juntar justamente esses integrantes ali do movimento da Inconfidência, que vão ser os escritores também, que vão trabalhar nessa parte da literatura. E um deles vai ser o Cláudio Manuel da Costa. Ele tem um pseudônimo que ele vai adotar em algumas obras dele, que é Glauceste Saturnio. E um dos aspectos que a gente vai perceber também nas obras dele é que em alguns momentos ele vai deixar transparecer alguns traços ainda do barroco. Então ele não é um poeta totalmente arcadista, já que ele traz alguns desses elementos ainda. O barroco até mesmo foi um pouco tardio no Brasil, e então perdura alguns elementos, algumas características, mas ele é um integrante desse grupo, da Arcádia Ultramarina. E aí segue um soneto dele, em que ele vai dizer o seguinte: sou pastor, não te nego. Os meus montados são esses que aí vês. Vivo contente ao trazer entre a relva florescente a doce companhia dos meus gados. Ali me ouvem os troncos namorados, em que se transformou a antiga gente. Qualquer deles o seu estrago sente, como eu sinto também os meus cuidados. Vós, ó troncos, lhes digo, que algum dia firmes vos contemplastes e seguros nos braços de uma bela companhia. Consolai-vos comigo, ó troncos duros, que eu alegre algum tempo assim me via, e hoje os tratos de amor choro perjuros. Então nesse poema ficam claros alguns desses elementos do arcadismo, e a gente percebe
esse cenário campestre, bucólico, essa valorização dos elementos da natureza. Ele fala do gado também, dele ser um pastor. Então, existe esse pastoralismo, esse fingimento, Arcade, certo? Então, a gente consegue perceber esses elementos. E no final ele cita um sofrimento de amor que ele tem ali, mas basicamente quando a gente fala do amor nesse período do arcadismo, a gente está falando de uma coisa equilibrada, moderada. Tanto é que a gente valoriza a razão e não a emoção. Então todo amor que acontecer, ele não vai ter muitos altos e baixos, ele vai ser uma coisa que segue numa linha mais contínua, uma linha mais firme. É um amor muito racional. E os poetas, sim, eles vão trabalhar com as musas deles, então eles vão falar dessas musas, vão exaltar essas musas, vão falar bastante delas, mas é um amor racional, um amor equilibrado. Isso é importante da gente reparar. E aí um outro autor muito importante desse período é o Tomás Antônio Gonzaga. Ele também era um integrante dessa Arcádia Ultramarina e ele vai utilizar o seguinte pseudônimo, ele vai se chamar de Dirceu, um pouco mais fácil que o apelido do Cláudio Manuel, e a gente vai conseguir perceber nas obras dele também alguns elementos já puxando a ideia do romantismo, ou seja, ele vai idealizar muito a musa de quem ele fala. E a gente ainda não viu o romantismo, a gente vai ver isso lá, mas basicamente essa idealização de uma maneira exagerada que acontece. E aí nesse trecho da obra dele que se chama Marília de Dirceu, que vai falar dessa musa, a Marília, a gente consegue perceber esses elementos. Então nesse trecho ele diz: Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e do sol esquemado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então, nesse trecho daí, a gente consegue perceber essa valorização da vida simples no campo. Então ele não precisa de grandes luxos, já que ele consegue viver bem com tudo que ele tira do campo. E no final ali desse trecho ele também faz essa exaltação à musa dele, a Marília. E outra obra muito importante de Tomás Antônio Gonzaga se chama Cartas Chilenas. É uma obra em que o personagem criado por ele vai se dialogar, vai escrever cartas falando justamente sobre o governador do Chile, criticando esse governador. E ele faz muitas críticas, ele faz críticas pesadas, e aparentemente é isso, ele está falando de uma situação externa. Mas quando essa obra é lida no contexto de Minas Gerais, pensando em Ouro Preto principalmente, a gente consegue perceber que é uma crítica ao governador de Minas Gerais, mas é uma crítica velada. Então ele faz essas cartas de forma a não ser censurado, ele consegue escrever e fazer essas cartas circularem, criticando o governador aparentemente do Chile, mas as críticas que ele traz são de fato críticas ao próprio governador. E nesse trecho a gente pode ver ele falando: Os grandes, Doroteu, da nossa Espanha têm diversas herdades. Uma delas dão trigo, dão centeios e dão cevada. As outras têm cascatas e pomares, com outras muitas peças que só servem nos calmosos verões de algum recreio. Então ele está falando das posses desses grandes, desses governadores, dos que estão no poder, e que eles têm posses exageradas, que algumas eles utilizam simplesmente para passar o tempo, por exemplo, nesses recreios, nos verões, como se fosse alguma coisa de férias. E aí ele critica, nessa obra ele critica bastante esses impostos, essas taxas que são cobradas, toda essa exploração, esse abuso realizado em Ouro Preto, principalmente. A gente tem vários autores, então a gente tem, por exemplo, Basílio da Gama, Alvarenga Peixoto, e Silva Alvarenga e por aí vai. E aí agora segue um poema desse Silva Alvarenga, que ele vai falar da musa dele, Glaura, e ele diz o seguinte: Tu és no campo, ó rosa, a flor de mais beleza de quantas produziu a natureza, que em tuas perfeições foi cuidadosa. E se Glaura formosa no seio dos prazeres te procura, qual outra flor será de mais ventura, ou mais digna de amor, ou mais mimosa? Tu és no campo, ó rosa, a flor de mais ventura e mais beleza de quantas produziu a natureza. Então a gente percebe essa idealização dessa musa, essa valorização da musa dele também, e todos esses elementos ligados à natureza. Então o campo vai ser um elemento muito presente nas poesias do arcadismo, e é isso que é importante a gente lembrar, do bucolismo. Essa ideia da valorização do campestre, do resgate dessas ideias mesmo do equilíbrio, da perfeição, da simetria, que vão ser coisas muito trabalhadas também nesse período. Então por hoje é só isso mesmo. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem comentar aí e eu respondo depois. E obrigado pela atenção. Até a próxima aula.